O crime de hoje aconteceu na China em 2016 e Yao Jingyi foi estuprada e morta dentro da sala de aula das escolas mais caras de Pequim por um outro estudante. Vamos começar. Yao Jingyi nasceu em 1999. A mãe dela tinha o próprio negócio e o pai não foi divulgado o que ele fazia, porque quando a Yao tinha apenas 7 anos, ele abandonou a família e nunca mais deu nenhuma notícia. Então, praticamente, a vida toda foi a Yao e a mãe. As duas eram super apegadas, não tinha nenhum problema de comportamento. Pelo contrário, ela sempre foi considerada uma boa aluna, sempre tirava as melhores notas e a mãe sempre teve muito orgulho da filha. Conforme a Yao foi crescendo, a mãe foi querendo que ela estudasse em uma das escolas mais caras de Pequim. Eu vou deixar aqui o nome da escola, gente, mas além de ter dinheiro, você tinha que fazer uma prova mega difícil para entrar. A ideia inicial era que ela fizesse como se fosse um ensino médio nessa escola e depois fosse fazer faculdade fora da China. Funcionava como se fosse um internato. Ou seja, os alunos tinham que ficar 24 horas dentro da escola. A mãe, ela não morava em Pequim. Ou seja, se a Yao fosse para a escola, as duas não iam se ver com tanta frequência. Mas mesmo assim, a mãe queria muito que ela fosse para essa escola. Ela fez o vestibular e passou. Em 2015, ela começou a estudar nessa escola. A maioria dos alunos, eles eram herdeiros milionários. Uma das pessoas mais ricas da escola era o Wang Yi. Pessoas da imprensa dizem que ele não passou no vestibular e que ele conseguiu entrar por conta que os pais conheciam muita gente importante. Bom, de qualquer forma, os pais do Yang tinham mais de 20 empreendimentos, incluindo um shopping próprio. O Yang, desde que nasceu, ele sempre teve tudo na vida e a imprensa o descreve como um mimado arrogante. Ele e Yao não estudavam na mesma turma, ele era um ano mais velho que ela, só que a escola ela fazia muitas festas para que os alunos tivessem uma certa amizade. Em 2016, no começo de 2016, teve uma festa para celebrar o ano novo. E aí o Yang viu a Yao. A Yao se parecia muito com as meninas que o Yang já tinha namorado e ele logo ficou interessado nela. Conseguiu o número dela através de um amigo que eles tinham em comum. Ele começou a conversar com ela, porém ele não foi correspondido. E aí ele começou a conversar com ela pessoalmente, que também não foi correspondido. Declarou para ela mais de 2 vezes e ela falava que não queria, que não queria, que não queria. Ela começou a falar para a mãe que estava querendo trocar de escola através das redes sociais, porque as duas elas se viam 2, 3 vezes no mês no máximo, e a mãe falou para ela esperar até o final do semestre. O Yang ele começou a inventar diversas notícias falsas sobre a Yao, e aí a Yao também ficou desesperada, não sabia o que fazer e falou pra mãe. A mãe, ela repassou o caso pra escola, que não fez nada. Só que assim, a mãe ela não tinha noção da gravidade da situação. Outros meninos já tinham pedido pra namorar a Yao e ela não aceitou. Então a mãe só achava que o Yang era só mais um. O Yang, ele começou a ficar desesperado que a Yao não correspondia. E aí ele começou a pensar que se ele tivesse relações sexuais com ela, ela ia se apaixonar. Conversou com uma amiga dele. Ela era líder de como se fosse um grêmio estudantil da escola. E a Yao participava desse grêmio estudantil. Na noite do dia 19 de maio de 2016, a Yao estava conversando com a mãe por mensagens. E aí, ela de repente parou de responder. A mãe estranhou muito o que aconteceu. Essa amiga falou pra Yao que tinha algumas coisas importantes pra falar sobre o Grêmio e precisava falar com a Yao em uma sala abandonada. Essa sala abandonada, ela era tipo a sala da bagunça. Qualquer bagunça da escola ficava nessa sala. Ela era distante dos dormitórios. Ou seja, se alguém gritasse, não daria pra escutar. A Yao, então, ela foi com essa amiga.
era o Wang que estava lá. Essa amiga, ela saiu, foi embora. Logo que aconteceu os crimes, os pais dela tiraram ela da China e ela não foi sequer processada, acusada, nem nada. Bom, de qualquer forma, ele começou a tirar a roupa, segurou ela conseguiu arranhar ele, deu alguns socos nele, mas como ele era mais forte que ela não conseguiu impedir e ele a violentou. Depois ela falou que ia pra direção da escola, que ia contar pra polícia, que ia contar pra todo mundo. Ele ficou com medo, então ele estrangulou ela. Caiu no chão, ele pegou o celular dela e foi embora. Na hora que ele foi embora, ela ainda não tinha morrido. Mas conforme as horas foram passando, felizmente ela morreu. Ele foi para a casa dos pais e apagou as mensagens que ele trocou com a Yao e me enviou uma mensagem pro diretor falando que os dois estavam juntos. O diretor não entendeu nada, ligou pra mãe dela falando que ela tinha fugido com o namorado. Porque o Yang falou que tava com ela e que os dois estavam namorando. A mãe perguntou qual era o nome do namorado e quando ele falou que era o Yang, ela tinha absoluta certeza que tinha acontecido alguma coisa. A Yao jamais namoraria com o Yang, ela sentia um ódio profundo por ele, falava extremamente mal dele, queria mudar de escola por causa dele. Enfim, a mãe teve certeza que tinha acontecido alguma coisa. Nisso a mãe pegou o carro e foi pra escola, porém como não era na mesma cidade, demoraria de 5 a 6 horas para chegar. Nisso, um aluno foi pegar alguma coisa nessa sala da bagunça e encontrou o corpo da Yao. Avisou o diretor e os professores. O diretor ligou para a mãe da Yao falando que estava morta. A mãe ficou totalmente desesperada. Ela, sem saber o que fazer, continuou. Faltava ainda umas 3 horas pra chegar na escola. A polícia, ela esperou a mãe chegar. E aí a mãe viu que o corpo da Yao tava totalmente machucado, inclusive as partes íntimas. Na autópsia, constou que ela foi morta por estrangulamento. Tinha marcas de briga, indicando que houve uma resistência. Porém, curiosamente, não constou a violência sexual. A mãe achou isso extremamente estranho, porque quando ela viu o corpo da filha, tinha sangramento. Enquanto isso, o Wang, ele falou pra mãe o que tinha acontecido e ela o convenceu a se entregar. Ele alegou que ele e a Yao eram namorados, tiveram relações sexuais totalmente consentidas e após a relação, ela falou que ia mentir e falar pra todo mundo que ele a estuprou. E aí, ele perdeu a paciência e estrangulou. Incrível que pareça, os policiais acreditaram na versão dele e o indiciaram por um homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A mãe da Yao ficou revoltada e pagou para que congelassem o corpo da filha. Quando a mãe do Yang soube disso, ela entrou em contato com a mãe da Yao e ofereceu $1 milhão para que ela desistisse do processo. A mãe da Yao não aceitou, então a mãe do Yang aumentou a oferta para $2 milhões, o que foi recusado, e aí a mãe do Yang pediu para que ela desse um valor. A mãe da Yao não deu nenhum valor e falou que ia procurar sim justiça. Então, ela vendeu o próprio negócio, vendeu a própria casa, para pagar um médico legista que não fosse corrupto. Ela procurou bastante até que ela sentiu confiança em um. Esse médico fez a autópsia e nessa autópsia ficou comprovado que houve sim violência sexual, inclusive houve o rompimento do ímen. A mãe apresentou essa segunda autópsia, investigações, e como o Yang falou que ele e a Yao namoravam, a polícia então conseguiu um hacker, hackeou as conversas que tinham sido apagadas do celular da Yao. Ficou comprovado que eles não tinham namoro. O Yang ficava insistindo em falar com ela e ela demorava muito para responder e não tinha nenhuma conversa de relacionamento, nem nada. Bom, então o caso mudou para homicídio doloso, quando há intenção de matar. E em 2018, houve o julgamento onde o Yang foi condenado à prisão perpétua.
A mãe da Yao não ficou feliz porque os advogados dela, eles queriam a pena de morte. Como o Yang é menor de idade, dificilmente ele seria condenado à morte. Os advogados dele também não concordaram com esse veredito e em 2021 teve um outro julgamento. Nesse julgamento, o diretor da escola e os professores foram chamados como testemunhas e eles alegaram que o Yang não merecia a prisão perpétua nem a pena de morte por conta que ele sempre tirava boas notas e sempre foi um bom aluno. Os advogados da mãe da Yao acharam um absurdo isso como argumento, mas o juiz, ele manteve a prisão perpétua. E também ele foi proibido de ter qualquer direito político pelo resto da vida, além da família dele ser condenada a pagar uma indenização para ressarcir o dinheiro que foi gasto no funeral da Yao. A imprensa chinesa fala que se ele tiver um bom comportamento, daqui 10 anos ele pode estar solto. A mãe da Yao também acredita nessa possibilidade e acha um absurdo. Bom, mas é isso. O que vocês acharam desse caso?